Boa tarde, pessoal, né? Como o Gerson já comentou, meu nome é Ricardo Ferreira, então a gente vai estar falando aqui um pouco sobre essa questão aí de telemetria, como é que a gente instrumenta código para a gente implementar uma estratégia de observabilidade. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, né? Deixa eu fazer duas coisas. Primeiro, me apresentar e também compartilhar minha tela, que eu ainda não fiz isso, né? Então, vamos, vamos ver aqui como é que isso aqui funciona. Teoricamente, eu tô. Isso, legal. Então, deixa eu colocar isso aqui em modo apresentação. E aí a gente começa. Isso está errado. Deixa eu dar um swap de displays aqui. Pronto, agora deve estar mostrando aqui a minha apresentação. Tá, vamos lá. E como eu estava falando, né? Tipo, o Jefferson é um cara que eu já acompanho já tem um tempinho aí na comunidade de Go do Brasil, então eu tô sempre aprendendo com ele e eu fiquei muito feliz, né, com o convite dele de poder compartilhar um pouco, né, desse conhecimento de telemetria e instrumentação aqui na comunidade de Go, né? Eu não me considero um desenvolvedor Go profissional, tá? Eu comecei a escrever código em Go há mais ou menos 3 anos, tá? Então, como eu acho que o Jefferson comentou mais cedo, né? Eu vim de Java, né? E até hoje eu me considero um desenvolvedor Java. Mas há 3 anos atrás, eu comecei a ter essa simpatia por Go, porque o que me chamou a atenção na época, coisa bizarra, né? Do tipo, na época eu fiquei assim, cara, eu gostaria de aprender uma linguagem que tivesse suporte a ponteiro, né? Que nem C++, mas eu não queria, né, ter que trabalhar com as coisas bizarras lá de C++, que é muito baixo nível. Eu queria ter as coisas legais que Java tem, como coletor de lixo automático, né? Rodar numa máquina virtual, né? Ser concorrente. E aí eu achei o Go, né? Então comecei a aprender e isso pelo menos foi o gatilho que me levou para a linguagem, né? Mas o que realmente me deixou na linguagem, né? Que é assim, a gente vai, né, aprendendo um monte de linguagem aí, tem umas que a gente gosta, tem umas que não gosta. O que eu gostei de Go é o quão claro o código é, né? Porque eu mesmo que sou de Java, eu tenho que admitir, cara, muita coisa de Java parece mágica, né? Tipo, óbvio, tem por trás dos panos tem um monte de coisa acontecendo, mas na hora que você vai ler o código Java muitas das vezes, principalmente hoje em dia, né? Com toda a evolução que a plataforma e a linguagem já teve, muita coisa parece mágica. E isso torna a legibilidade do código um pouco difícil, né? E, cara, Go não tem isso. Eu posso pegar qualquer repositório no GitHub que é baseado no projeto em Go, eu posso pegar lá o código lá no GitHub. Cara, é claro de ler. Essa clareza, ela me atraiu na linguagem. Então, foi isso que me deixou preso a ela, tá? Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, né? De novo, meu nome é Ricardo Ferreira. Eu sou brasileiro, né? Obviamente, mas infelizmente ou felizmente, né? Tipo, eu não tô mais morando nem trabalhando no Brasil. Já tem 7 anos e meio que eu moro aqui nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. Quando eu vim para cá, eu estava trabalhando na Oracle, né? E foi quando eu fui transferido para cá, mais ou menos 7 anos e meio. E durante o decorrer dessa minha estadia aqui nos Estados Unidos, eu trabalhei em algumas outras empresas também, né? Uma delas é a Confluent, né? Que é onde o Jefferson comentou ainda agora. Eu tive a minha oportunidade lá de engajar na comunidade de Apache Kafka, né? Arquitetura de streaming. E foi mais ou menos assim eu conheci o Jeff e a gente interage bastante nas outras comunidades e grupos aí do Brasil, né? Porém, mais ou menos um ano, está indo para 1 ano e meio agora, eu deixei a Confluent, né? Porque eu estava buscando uma empresa que tivesse uma estrutura bacana lá sobre relações com o desenvolvedor e tal, que é mais ou menos a minha área que eu estou trabalhando hoje, né? E hoje eu estou trabalhando na Elastic, né? A Elastic, a maioria das pessoas conhecem pelo famoso Elk, né? Que é a pilha lá do Elasticsearch, Logstash, Kibana. É o que a Elastic vem fazendo nos últimos 10 anos. Porém, nos últimos 2 anos, a Elastic ela tem focado bastante em soluções e produtos para observabilidade e segurança, né? Então tem umas pilhas bem bacanas que foram construídas em cima do Elk, que a Elastic hoje trabalha como produto. Um desses produtos é o produto de observabilidade, que é o que eu vou estar mostrando mais ou menos hoje, porém o foco não é o produto em si, é mais como usar ele, que a gente chama de Elastic Observability, para a gente poder visualizar essa parte de instrumentação e telemetria que a gente vai fazer em Go, tá? Bom, só para fechar aqui, quem tem Twitter, meu handle é @riferei, então fica à vontade lá para iniciar uma conversa, bater um papo. Aqui no meu blog também, se vocês forem aqui no riferei.com, acho que o meu pointer aqui está desligado. Não, está ligado. Aqui no meu blog, riferei.com, não só tem os blogs que eu escrevo, né, que tem umas coisas, né, que eu coloco lá de vez em quando sobre tecnologia e tal, mas lá você também vai encontrar meus contatos. Então, por exemplo, quer bater um papo via Telegram?
Então o link está lá também. Então, se quiser pegar os links de contato, tá tudo lá, tá bom? Bom, sem mais delongas, tá? O Jefferson também me comentou sobre a parte de oportunidades, né? Isso é uma coisa importante, tá, pessoal? A gente pode falar sobre isso um pouco depois, quando a gente tiver um pouco mais de tempo, mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, para aqueles desenvolvedores Go que tiverem interesse em trabalhar na Elastic, tá? Saibam que, ponto número 1, a Elastic ela tem uma presença no Brasil, tá? Então a gente vira e mexe, a gente está atrás de engenheiro de software para cuidar de. A gente tem um portfólio muito grande de soluções que a gente escreve em Go, né? Uma delas a gente vai ver aqui hoje, que é a parte de telemetria, então é tudo baseado em Go, gente. Então tem muita oportunidade dentro do Elastic, então quem tiver interesse, entre em contato depois, eu vou fazer o meio de campo, tá? E, finalmente, eu falei com o Jefferson, né, e a Joyce anteriormente, a gente vai estar, depois dessa apresentação, fazendo um sorteio, tá? Eu não sei qual vai ser o critério do sorteio, isso aí eu deixei a cargo da Joyce e o Jefferson, mas a gente vai estar fazendo um sorteio de um voucher da certificação da Elastic, né? Que é um voucher que você tem 3 certificações, a de Elasticsearch, a de Kibana e a de observabilidade. Então, você pode usar esse voucher para qualquer uma dessas 3 certificações, tá? Então, é uma forma de incentivar você, tipo, a cavalgar mais esse mundo aí de observabilidade junto com as tecnologias da Elastic, tá bom? Bom, dito isso, vamos para o que interessa, né? A pegada que a gente vai estar usando hoje, pessoal, é mais ou menos o que o Jeff tem feito até agora também. A gente vai estar trabalhando num código, tá? Eu vou estar construindo esse código meio de uma forma evolutiva, tá? Ele está pronto, na verdade. Se você pegar essa URL do repositório aqui, na verdade, deixa eu até fazer isso aqui. Porque eu sempre esqueço de fazer isso. Eu falo que eu tenho um repositório que eu vou compartilhar com a galera e termina a apresentação e eu acabo não compartilhando. Então eu vou colocar aqui no link do YouTube e provavelmente deve aparecer aí para vocês. Se não apareceu, por favor, me falem que eu compartilho de novo, tá? Mas esse repositório aqui que eu trouxe para vocês, pessoal, ele tem o código todo pronto, tá? O que ele faz, ele vai pegar um microserviço que ele é escrito em Go, ele vai instrumentar ele de ponta a ponta, de forma que todos os dados, não só de telemetria, de rastreabilidade, né, ou tracing, como a gente fala, mas como métricas, eles vão ser enviados a um back-end de observabilidade, que é o back-end de observabilidade da Elastic, mas poderia ser qualquer um, né? Ricardo, por que poderia ser qualquer um? Porque a beleza desse código e a beleza da tecnologia que a gente vai estar trabalhando aqui hoje é que a gente vai estar fazendo tudo isso usando esse framework, ou framework barra SDK barra projeto aberto chamado OpenTelemetry, tá? O OpenTelemetry, ele significa muitas coisas para o mundo de desenvolvimento de software hoje, mas uma delas é que ele é uma evolução de outras tecnologias que no passado tentaram fazer um negócio legal, como o Open Tracing, Jaeger, Open Census, mas acabaram tendendo mais a lidar com coisas específicas do que coisas genéricas, né? Então, o OpenTelemetry foi uma tentativa que já tem há mais ou menos 2 anos, né? É um projeto da CNCF, então é um projeto oficial do Cloud Native Foundation. Então, o intuito dele é fazer com que você, como desenvolvedor de software, consiga extrair e enviar dados de telemetria. O que eu chamo de dados de telemetria? Pode ser traces, pode ser métricas, pode ser logs, tá? Para um back-end de observabilidade, tá? E aí, voltando ao que eu falei antes, poxa, pode ser qualquer back-end? Pode ser qualquer back-end que seja compatível com OpenTelemetry, né? Então, por exemplo, hoje a gente vai estar usando aqui o back-end da Elastic, mas eu queria usar, sei lá, Honeycomb, eu queria usar Datadog, eu queria usar New Relic, eu queria usar Lightstep. Todos esses são exemplos de back-ends que eu sei, né, que são compatíveis com o OpenTelemetry. Então, você só vai mudar uma configuraçãozinha lá e pronto, o código é o mesmo. Eu acho que essa que é a beleza do OpenTelemetry. Porque no passado, tinha muito. O desenvolvedor ele sempre teve muito receio de ficar escrevendo código de instrumentação por 2 motivos. Primeiro, porque é um saco, né? Eu não vou mentir, tá, pessoal? Tipo, vocês vão ver, depois me falem aí nos comentários se, poxa, não. Não acho que não é um saco, não. Acho que é até divertido. Ou não, Ricardo, realmente é um saco, boa, maior pedra. Mas tem valor, tá? Eu acho que é isso que é importante. Tipo, para aquelas pessoas assim que falam assim, poxa, tá rolando um monte de incidente em produção, eu não estou entendendo o que está acontecendo, ou eu gostaria de ter mais visibilidade sobre a minha arquitetura distribuída. Instrumentação via telemetria é uma forma
primordial de você conseguir fazer isso, mas tem um custo. Qual que é o custo? Você tem que escrever o seu código para que você torne o que está acontecendo no código de forma visível, né? Então, essa que é a parte que, né, você tem que analisar bem. Por isso que os desenvolvedores eles têm esse certo receio, né? É, e existem no mercado, tipo a própria Elastic também tem isso, essas soluções de que a gente chama de instrumentação black box. Né? O que é instrumentação black box? Ah, eu vou usar um agentezinho que eu vou instalar lá colocado com a minha aplicação e esse agente ele vai magicamente extrair tudo e mandar para o back-end de observabilidade. É possível fazer isso? É possível. A visibilidade vai ser completa sobre tudo que está acontecendo na aplicação? Óbvio que não. Esses agentes eles não têm mágica, né? Go, por exemplo, uma aplicação, um microserviço escrito em Go, ele vai ser um binário que vai ser compilado nativamente para aquele sistema operacional. Então, para aquele sistema operacional vai ser um processo e aquele processo ele precisa abrir, né, certas informações para que esse agente de fora ele consiga chegar e extrair. Tá? Essa pegada aí de abrir para fora é o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Porque por padrão ele é aberto, ele é fechado, tá? Bom, esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto que as pessoas tentavam, tipo, evitar, né, essa prática de instrumentação é por conta do vendor locking, né? Ou seja, a própria Elastic, ela começou essa tecnologia dela com um agente que ela é proprietária, o agente da Elastic, né? Ou, sei lá, de repente, pô, eu estou usando o New Relic, né? A New Relic tem um agente dela lá, ou, sei lá, App Dynamics, né? Tem um agente dela também. Então, todos esses fabricantes têm, com essa pegada aí de usar seus próprios agentes, acaba dificultando a adoção da instrumentação de telemetria, porque ninguém quer ficar preso a um fabricante. A verdade é essa, né? É aquela velha história. Por mais que eu gostaria que vocês ficassem para o resto da vida usando o Elastic Observability, né? Eu não posso garantir isso, eu não posso nem querer isso de vocês, porque seria injusto, né? Você tem que ter o direito de, poxa, não, eu não estou gostando da plataforma de Elastic, eu quero fazer aqui, eu quero começar a usar o Honeycomb. E você não tem que ser impactado porque você escreveu um código que é específico para aquele fabricante. Então é aí que entra a beleza do OpenTelemetry, tá bom? Bom, vamos lá. Dito isso, já setei o contexto aqui sobre o que a gente vai falar, já me apresentei. Esse aqui é o link do GitHub, tá? Deixa eu só explicar uma coisinha aqui. E ao passo que eu vou explicando, eu vou criar a plataforma de observabilidade que a gente vai usar aqui como exemplo, tá? Então, eu vou aqui abrir um novo browser. Eu vou puxar para cá esse browser e eu vou criar do zero aqui uma plataforma de observabilidade para a gente brincar, tá? Que é o que a gente chama de Elastic Cloud. Desculpa, Elastic Observability, né? Eu vou aumentar aqui um pouquinho a fonte, que eu sei que para enxergar é meio difícil, né? Deixa eu maximizar aqui, que eu acho que é melhor, né? Tá. E aí, ó, eu vou criar aqui, sob demanda, um deployment do zero, que eu vou chamar de DevOps Fest 2021 Brasil, né? Eu vou mudar aqui o Cloud Provider para AWS, tá? Especificamente, mais porque eu quero mostrar uma coisa que eu acho que é bem bacana, que é recente da AWS, né? Que é o suporte a processadores ARM, arquiteturas ARM. Então, você pode chegar aqui, ó, e mudar aqui a arquitetura para adotar, né? Ao ARM, e aí você pode também configurar para ele usar outscaling aqui no Elastic Observability. Então, o que é outscaling? Significa dizer que o storage dele, que é Elasticsearch, ele vai começar com 8 GB de RAM por nó, mas ele pode aumentar sob demanda, de forma elástica, né? A mesma coisa com Kibana. E eu não quero Enterprise Search, porque a gente não vai fazer coisa de busca aqui, né? E a gente tem que habilitar esse camarada aqui chamado APM, né? Que é a plataforma, que é o agente de monitoração. Tudo isso aqui é o back-end, tá, pessoal? Não tem nada a ver com a instrumentação do código Go que a gente vai fazer por hora. Tudo isso aqui eu estou montando o nosso back-end de observabilidade, né? Sob demanda. E pronto, acho que legal. Vou criar aqui o deployment. Vai demorar aí os seus 2, 3 minutos para criar esse negócio aqui, porque ele está literalmente aprovisionando lá na AWS, vai colocar os computes, vai criar uma rede, vai criar uma VPC, vai começar a abrir as portas de security group. Então, assim, ele demora de 2 a 3 minutos. Né? É uma coisa física mesmo que ele está criando. Enquanto isso, eu quero explicar só um detalhe de logística aqui sobre esse código que eu trouxe para vocês, tá? Deixa eu me falem aí nos comentários, pessoal, se esse tamanho de fonte aqui, ele está tolerável ou está bom, tá? Porque
Falem aí, eu tô olhando aqui os comentários, e só me falem aí se tá legal, ou se eu posso aumentar mais um pouquinho também, tá, se vocês quiserem. Hã, está pequeno, aumenta a fonte, tá bom. Então, vamos lá, deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. E agora, como é que tá, gente? Deixa eu tirar isso aqui, eu vou tirar isso aqui. Tá, pode aumentar mais um pouco, por favor? Tá bom, mais um. E aí, agora como é que tá? Acho que agora tá bom, né? Tá bom. Então vamos lá, gente. Deixa eu tirar isso aqui que a gente ganha espaço. Por que eu quero explicar essa parte aqui essa parte de tipos de deployment? Vamos chamar isso aqui de estratégias que você pode utilizar para mandar o seu dado de telemetria para o back-end, seja ele qual for, tá? Nesse código que eu passei para vocês vão ver que tem dois arquivos YAML, tá? Em que um deles eu chamei de Run with Collector e o outro é Run Without Collector. Tá? O próprio nome já indica. Isso aqui são arquivos Docker Compose, tá? Eu criei eles mais para você. Isso que eu vou fazer aqui agora é legal para você, né? Para você ver essa parte dinâmica do código interagindo com algo que foi criado do zero, bacana e tal. Mas se você não quiser, por exemplo, usar o Elastic Observability rodando na cloud, né? Você pode simplesmente rodar esse Docker Compose aqui. E aí, por exemplo, aqui, ó, ele vai fazer um build aqui do seu microserviço, que é o Hello App, que eu chamei, e ele vai criar um servidor de APM aqui para vocês, ele vai criar lá o Elasticsearch, que é o banco de dados do APM, né? E vai criar também um Kibanazinho, que é a parte de visualização do Elasticsearch, tá? Então ele vai levantar tudo isso na sua máquina. Ou, se você não quiser rodar na sua máquina, você pode criar um deployment aqui no Elastic Observability e faz o que eu vou fazer aqui agora, né? Que é eu vou mostrar como é que linka, tá? Mas o ponto é, quando você, no que tange a OpenTelemetry, existem duas estratégias que você pode utilizar para fazer com que a sua aplicação mande os dados de telemetria para um back-end. Estratégia número um, tá? A estratégia número um é fazer isso aqui, ó. A tua aplicação, ele vai estar rodando um agente embutido, né? O termo técnico chama agente in process. O que significa in process? Significa que todas as dependências e módulos e pacotes que a tua aplicação, no microserviço Go, precisa para funcionar, vai estar carregado no mesmo módulo, né? E vai estar rodando na mesma máquina virtual lá do sistema operacional que você está executando, tá? Então está tudo embutido, tá dentro do processo da tua aplicação Go, tá? E aí, esse agente, ele vai mandar os dados de telemetria diretamente para o back-end, né? Quando que isso é possível? Porque quando o back-end ele suportar o protocolo do OpenTelemetry, tá? Só para fins de ilustração, o protocolo do OpenTelemetry chama-se OTLP. Eu vou colocar aqui nos comentários, e aí você pode dar uma googada lá depois para pesquisar. OTLP é a sigla de Open Telemetry Protocol, ok? Ou seja, é um protocolo que ele é originalmente nativamente baseado em gRPC, tá? Mas ele não precisa ser a parte da camada de transporte, ele não necessariamente precisa rodar só em gRPC. Você pode de repente ter uma implementação dele com HTTP. A gente chama de exporters, né? Então tem um exporter para HTTP, tem um exporter para Kafka, tem um exporter para Jaeger, tem um exporter para Zipkin. Então tem formas que você pode resolver essa questão do meio de comunicação, ainda assim garantindo que o formato de dados está dentro do protocolo, que é compatível. É isso que importa, tá? Bom, isso quando o back-end ele suporta o protocolo OTLP, certo? Agora, tem alguns back-ends aí no mercado que eles não suportam ainda ou não vão suportar nunca, né? O protocolo OTLP, não sei. O ponto é, para esses casos, você pode usar esse camarada aqui, que é o que a gente chama de coletor, tá? O que é o coletor? O coletor, ele é um processo. Deixa eu até mostrar aqui a imagem dele aqui no código, né? Que é essa versão aqui, Run with Collector. Então, se você vê aqui, ó, nessa versão, o endpoint aqui, né? Aqui, ó. Ele está exportando para qual endpoint? Está apontando para o coletor. O que é o coletor? Então, repara que ele está vindo de uma imagem aqui, ó, Docker,
que é do projeto do OpenTelemetry, né? Então, o coletor, ele é um agente, um container que você vai executar. Ele tem vários modos de execução. Ele pode ser executado como um sidecar da tua aplicação. Ele pode ser executado se você, de repente, combinar as imagens, né, em nível de Docker ou nível de Kubernetes. Você pode executar ele usando o mesmo código, né? Ou você pode executar ele como sendo aqui, como no exemplo desse código, como dois processos separados, né, em que um aponta para o outro. O ponto o coletor, ele é baseado nesse arquivo de configuração aqui, ó. Então, nesse arquivo de configuração, vocês vão ver que ele tem três entradas, né? Ele tem a entrada que a gente chama de receivers, ele tem a entrada que ele chama de processors, e tem a entrada aqui que a gente chama de exporters, tá? Tem os outros também, mas os outros, eles são, como o Jeff ele usou um termo mais cedo que eu achei mó barato, que é bem típico de Belo Horizonte, Minas Gerais. Frufru, ou fluff. Eu esqueci o termo que ele usou, que é mó engraçado, mas é a pura verdade, porque isso aqui é flu, é para fazer decoração do negócio, mas não é importante, tá? O que é importante por exemplo, receivers. O que é receivers? Aqui você está especificando qual protocolo o coletor vai estar esperando, né? Pensa nisso aqui como o ingress, né? A entrada, como é que ele vai receber os dados. E aí, o exporter é para onde ele vai mandar, né? Porque lembra que o coletor, ele está fazendo esse trabalho aqui, né? A tua aplicação, ele manda para o agente manda para o coletor, e o coletor ele vai interagir com o back-end, né? Então, normalmente aqui no exporter, você vai ter uma configuração que ela é específica do back-end, tá? Aí aqui pode ser, não, meu back-end ele é o Jaeger, né? Então aqui você pode configurar o Jaeger. O meu back-end ele é Zipkin, né? Então aqui você pode configurar o protocolo, o exporter do Zipkin, entendeu? Então, o coletor, ele é essa camada de transformação. Não sei se vocês estão tendo essa ideia. Ele é como se fosse um middleware, né? Ele vai estar intermediando aí a comunicação da tua aplicação e o teu microserviço com o back-end de observabilidade, né? Então, é uma forma alternativa. Eu, particularmente, né, se você me perguntar assim, pô, Ricardo, qual estratégia você recomenda aí para utilizar? Com o coletor ou sem o coletor? A minha opinião é a seguinte. Via de regra, tente eliminar o coletor, porque no fundo, ele é um processo, ele é um serviço a mais que você vai precisar manter e evoluir, né? Então, vamos sempre primar pela simplificação da arquitetura, né? Agora, tem um caso particular que eu inclusive eu já presenciei ele com alguns clientes da Elastic, em que eu acho que é interessante usar o coletor. Em que caso é esse? E vai ficar mais claro quando eu começar a explicar o código, mas só para dar um overview pequeno agora, e depois a gente explora mais a fundo, é com relação a throughput. Então, por exemplo, bora imaginar que a tua aplicação ela está gerando tanto dados de telemetria de uma forma frenética, que se você tentar mandar diretamente para o teu back-end de observabilidade, o back-end de observabilidade pode não aguentar aquele throughput. De repente, sei lá, milhares e centenas de milhares de mensagens por segundo, né? Então, o coletor ele pode atuar nesse meio de campo aí como sendo um buffer, tá? Porque ele tem essas capacidades de fazer buffer, ele tem uma key interna, essa key interna, inclusive, ela pode ser persistente, né? Então, é uma forma de você aliviar um pouco, né, a porrada que vai chegar lá no teu back-end, né? Se você não tem esse problema, se o seu back-end ele é bem dimensionado, né, está rodando uma infraestrutura que ela é escalável, que nem o exemplo que eu dei aqui do meu... Deixa eu até ver como é que está meu deployment. O nosso deployment está ready. Lembra que quando eu criei esse deployment aqui no Elastic Observability, eu coloquei aquele outscaling, né? Pô, esse é o tipo de coisa que ajuda nesse tipo de caso, né? Porque se a carga está aumentando, então ele dinamicamente ele escala. Quando o volume de dados, né, diminuir ou voltar para o normal, ele faz um shrink, né? Ou seja, ele volta para aquele dimensionamento original que você tinha. Então, de repente, você está lidando com um back-end de observabilidade que não tem esses recursos, né? Então, essa é uma situação em que o coletor, eu acho que ele é importante, tá bom? Bom, antes da gente começar agora a falar sobre código, agora eu queria focar no código em si. Tem alguma pergunta que eu já possa adiantar agora, antes da gente começar? Deixa eu ver aqui na... se tiver, pode perguntar, senão a gente continua. Acho que não, então vamos continuar, tá bom. Vamos lá então, gente. Deixa eu começar aqui explicando
o que que eu trouxe aqui. Então, ó, só para lembrar, a gente não vai estar usando aqui esses Docker Composes que eu trouxe aqui, tá? A gente vai estar usando esse script que eu criei no projeto, né? Que, como você pode ver nesse script, o que ele faz é basicamente exportar algumas variáveis de ambiente e ele vai rodar o código main Go. Só tem um código Go aqui para simplificar o máximo possível, deixar bem claro, né? E vai rodar, não vai nem fazer gerar um build, ele já vai rodar, né, direto da pasta temp lá, né? Bom, o ponto é, o que que eu vou fazer aqui, gente? Esse código main.go, deixa eu dar essa versão que está aqui agora, nesse exato momento, é o que vamos chamar ela de versão inicial. É legal que o que o Jeff estava apresentando antes dessa apresentação é legal porque já explicou muita coisa que você vai entender nesse código, né? O que esse código está fazendo, ele está criando aqui um router, né, um roteador, né? Ou seja, isso aqui vai ser uma API em Go que eu vou expor. Essa API eu vou expor aqui nesse endpoint /hello, tá? E eu vou estar expondo nessa porta 8888. Então, eu estou usando esse framework aqui, o Gorilla, que eu lembro que o Jeff ele comentou sobre ele, né, quando ele estava descrevendo lá quais frameworks em Go estão disponíveis para você trabalhar com web ou com lidar com requisições HTTP. Isso aqui o Gorilla ele é bem popular, ele é um muxer, né, como a gente chama. E aí eu estou registrando aqui essa função handle do hello, que basicamente ela está fazendo o seguinte, ele está fazendo um getty, lembrei, é getty, que ele falou o termo que ele usou. Ele está fazendo um getty aqui de chamar esse outro método aqui chamado build response, né, que está aqui embaixo, que é ele que vai ser responsável por gerar, né, a resposta que vai ser enviada lá para o consumidor, né? E eu estou fazendo isso aqui só para simular o que seria, por exemplo, um código quebrado em múltiplas funções, né? Porque muitas das vezes você vai tentar encapsular o seu código o máximo possível para fins de reutilização, para fins de simplificação, mas isso aqui é uma forma de você quebrar a sua lógica em funções diferentes, né? Mas no fundo, né, se você ver aqui, o que a gente está fazendo é basicamente escrever, setar o header da resposta HTTP para JSON, tá? E aí a gente está criando aqui esse struct, né? Eu criei um struct aqui embaixo, muito simples, que só tem uma propriedade chamada message, né? E nesse struct eu tô usando aqui o pacote padrão aqui do Go, que é o JSON, né? Eu estou fazendo uma decodificação desse hello world, que é a resposta, para ir para um conjunto de bytes, uma array de bytes, e essa array de bytes que vai ser a minha resposta, tá? Bom, sem mais delongas, deixa eu criar um terminalzinho aqui e vamos executar esse run só para a gente ver esse negócio funcionando, né? Então, já está rodando. Se a gente vier aqui, deixa eu fazer assim. Deixa eu pegar um outro terminal aqui. E se eu pegar aqui o core -x get http localhost 8888 o endpoint hello, ele vai, né? Tá aqui a resposta, hello world, e ele vai estar printando aqui, ó, a resposta é válida. O que que é isso aqui? Isso aqui é o resultado, né, desse ifzão que a gente colocou aqui, né? Tipo, se a resposta for válida, ele vai lá e dá um print, a resposta é válida. Um negócio bem bobo, né? É só para enfatizar essa quebra de lógica em múltiplas funções, que vai ser útil lá na frente, tá bom? Mas como você pode ver, isso aqui nada mais é do que um microserviço escrito em Go, que expõe uma API REST, e essa API REST, que está exposta aqui no endpoint /hello, porta 8888, está respondendo aqui com hello world. Tá? Então, nada muito complicado. O que, que a gente vai estar fazendo, pessoal, com esse código? Eu vou parar aqui a execução dele, tá? O que a gente vai estar fazendo com esse código? Eu trouxe aqui várias versões, é como se a gente vai o estado da arte desse código é pegar isso aqui que a gente tem aqui agora e a gente vai instrumentar ele de tal forma que a gente vai mandar traces, ou rastreamento, né? E métricas para o back-end de observabilidade da Elastic. Tá? Esse vai ser o estado final. Tá? Eu poderia trazer o código já todo pronto aqui, igual como você vai ver lá no GitHub, mas eu quero que vocês vejam essa. A gente vai usar um modelo iterativo incremental aqui. Né? A gente vai estar evoluindo o código para que vocês consigam perceber bem a nuance da API, do SDK, do que implica. E até para entender melhor um pouco a API do OpenTelemetry, tá bom? Bom, então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui, pessoal, eu vou pegar aqui uma outra versão do código, eu vou substituir aqui, e é óbvio, fica tranquilo que eu vou explicar o código, né? Eu só estou fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V para agilizar aqui o negócio, tá?
Nessa versão do código que eu estou mostrando aqui agora, pessoal, a gente vai basicamente fazendo o que a gente chama de fazer um setup do tracing, tá? O que que é setup do tracing? Deixa eu voltar aqui para o slide. Lembra que a sua aplicação ela tem que ser instrumentada, você tem que codificar, né, para instruir como que aqueles dados vão chegar lá no back-end, tá bom? Então, olha só o que que a gente vai fazer. Primeiro ponto, vamos começar aqui pelo script que executa o negócio. Primeiro a gente tem que dizer qual que é o endpoint lá do back-end de observabilidade, que no caso é o da Elastic, e para fins de autenticação a gente precisa de um token, tá? Então vamos pegar essas informações aqui, ó. Como é que você pega, deixa eu dar um continue aqui, e pá, deixa eu aumentar aqui o zoom desse cara aqui também, que eu acho que está muito pequeno. E aí, ó, eu vou aqui na seção de observabilidade aqui do Elastic, eu vou entrar lá no componente que a gente chama de APM, né, que é Application Performance Monitoring, né? E repare que aqui não tem nada ainda, né, porque a gente não mandou nada. Se você quiser usar, tipo, você pode usar além dos tutoriais que a Elastic distribui virtualmente, se você clicar aqui em Add Data, você vai ver que tem uma série de wizards aqui, ó, rola aqui para baixo, disponível em várias linguagens de programação sobre o que, que você tem que fazer para que a sua aplicação consiga mandar os dados de telemetria, né? Então eu vou chegar aqui na aba Go, né, que é o que a gente precisa, e ele já vai te dar aqui, ó, então, ó, o endpoint é esse aqui, o API token é esse aqui. Eu vou só copiar esse camarada aqui, copiar e vou colar aqui no meu exporter endpoint. Tá. Então ele vai exportar isso aqui com uma variável de ambiente. E também eu vou roubar aqui esse token, né, que já está aqui bonitinho, e eu vou colar, substituir aqui onde aparece, APM Secret Token. Então repara que ele vai estar exportando aqui uma variável de ambiente, que ele está dizendo, ele está setando aqui um header conhecido no mundo HTTP, que é o authorization, né? E aí ele está setando aqui um bearer token, tá? Bom, como que essas informações vão ser utilizadas lá no código? E essa que é a parte que eu queria explicar para vocês. Então, nessa nova versão do código, olha o que, é que a gente está fazendo aqui. Ó. Primeiro, o Jeff já deve ter explicado para vocês que como que processos dentro, como que o mesmo processo se comunica com os outros módulos da sua aplicação, através do contexto, né? Se ele não explicou, provavelmente ele ou outra pessoa vai explicar lá na frente, tá? É assim que você compartilha dados dentro de um contexto de uma aplicação. O contexto, ele seta tudo. Então, a partir do contexto, eu estou pegando lá, eu estou recuperando aquela variável de ambiente, né? E aí eu estou fazendo um parse daqueles headers, né? Porque tem muita coisa que eu vou quebrar aqui separado por vírgula, separado por igual. No fundo, eu vou estar montando aqui um mapa string valor com os meus headers, né? No fundo, o que esse código aqui está fazendo, ele está montando esse mapa, tá bom? Então, o que você passou aqui como variável de ambiente, eu vou estar fazendo um parse disso aqui, montando o mapa. Bom, é isso que está fazendo. Aí, olha só, já já eu volto para cá, tá? Isso aqui é um dos get-gets, que você não precisaria, mas eu fiz para fins de get-get, né? E aí, aqui está a parte que a gente chama de setup tracing, né? Então, aqui no setup tracing, o que que você tem que fazer? Na API do OpenTelemetry, a sua obrigação como desenvolvedor Go é criar um exporter, tá? Como é que você cria um exporter? Você chama lá o pacote OTLP trace gRPC, né? Tem um outro pacote para HTTP também, se você quisesse. Aí você chama lá new, você passa o contexto, lembrando, contexto é tudo, né? E aí você passa aqui algumas opções de trace, né? Que é como você vai personalizar o exporter, né? O que que são essas opções aqui, ó? Então repara que no código aqui de cima, eu coloquei aqui, então, eu quero que você conecte com o back-end, mas não espera eternamente que o back-end te responda, não. Dá um timeout aqui de 5 segundos, né? Depois de 5 segundos que ele não responder, ele vai, né, tipo, dar um timeout e aqui a tua aplicação ela vai seguir a vida dela aqui, né? Da mesma forma, aí é uma coisa de OpenTelemetry, tá, pessoal? Se você está comunicando com o back-end via HTTPS ou gRPC, o protocolo secure do gRPC, e você precisa de autenticar, então você precisa construir os parâmetros adequados. Então, aqui no caso, como é o caso do back-end da Elastic, eu estou fazendo aqui uma substituição do HTTPS. Lembra aqueles headers lá, aquele mapa de headers que eu criei? Eu estou setando aqueles headers aqui como uma opção que vai acabar aqui. E eu também estou dizendo, eu quero que ele use um TLS aqui, vai ser um canal seguro, né? Porque é HTTPS.
tá? Ou, não tem, ele não está falando com alguém que tem aquele sufixo lá, que é a cloud lá da Elastic. Então o que ele faz? Ele vai lá para o modo insecure, que é exatamente o que vai acontecer se você rodar esse código aqui via Docker Compose, tá? O código aqui vai acabar nesse else aqui, tá? Então por isso que eu coloquei essas duas opções. E aí ele vai montar aqui como se fosse um buffer de opções, isso aqui é um array, tá? Pode ver aqui que esse trace opts é um array que eu criei aqui em cima. Eu estou só fazendo um append dessas opções nesse array. E aí, finalmente, eu crio aqui o meu exporter, tá? Então, recapitulando, qual que é o teu objetivo como desenvolvedor Go, né? Quando você vai instrumentar? Criar um exporter. Tá? Isso aqui é, né, passo número 1, passo 0, tá? E aí, depois que você cria o exporter, você vai registrar dentro da sua aplicação, isso aqui é uma variável de escopo global, né, dentro da sua aplicação, é setar o teu tracer provider, tá? Nesse tracer provider, você pode dizer uma série de informações, qual que é o sampler, né? Mais tarde eu explico o que é sampler, porque isso aqui é uma coisa que é um pouquinho complicado de entender no início. Mas você vai registrar um sampler, como é que você vai dar um nome para aquilo ali, por isso que eu criei esse cara aqui de cima que eu pulei, ó, tá vendo? Como é que você vai nomear aquela variável, né? Então eu dei um nome para ele aqui que eu chamei de hello app, eu defini a versão dele. Isso aqui são tudo constantes que eu criei que eu vou usar para lá no back-end de observabilidade, o código vai ter esse nome, né? E como é que ele vai processar todos os spans, né? Spans é uma coisa que eu vou explicar lá na frente. Bom, dito isso, deixa eu implementar esse código aqui de novo, tá? Antes de eu implementar, deixa eu até voltar aqui. Repara que ainda não tem nada aqui no nosso back-end de observabilidade. Eu vou executar o código de novo, né? Bom, a altura do campeonato, o código já está executando, é bem rápido. Eu vou chamar ele aqui pelo browser. HTTP 8888 hello. Então, 1, 2, 3. 4, na verdade. Vou colocar mais um aqui só para fechar 5. Então, eu trouxe 5 execuções do código. Está aqui a resposta, como deveria ser. O código vai continuar fazendo o que o código fazia, né? A única diferença é que agora aqui no back-end de observabilidade tem que ter uma coisinha aqui agora. Já tem uma coisa, já está aparecendo aqui, ó, hello app, né? E aí nesse hello app, né, você vai ver que, opa, já tem uma transação que ele conseguiu identificar aqui, que é o chamada barra hello, tá? E nessa transação, já eu volto para esses gráficos aqui para dizer o que eles representam, né? Mas aqui embaixo você já vai ver aqui que, opa, essa transação ela demorou mais ou menos 79 microsegundos para executar, né? Na verdade, repare que tem 5 execuções aqui, 5 samples, né? Porque lembra que eu executei 5 vezes o código? Então aqui, se a gente for para outra, essa outra já demorou 41, essa outra já demorou 47, essa outra já demorou 39, essa outra já demorou 58. Então repara que da média, ele já está setando aqui uma distribuição de latência aqui, né? Que é os percentuais, né? Ele já está calculando baseado nisso, né? E aí, só para você entender esse conceito aqui que eu falei que eu explicava depois, que é o sampler, né? O que é o sampler, pessoal? Repara que eu eu invoquei o microserviço 5 vezes e eu acabei aqui com 5 samples, né? Então a gente pode deduzir que para cada execução foi coletado e emitido um sample, né? Uma relação 1 para 1, tá? Isso aí, pessoal, é fantástico para fins de monitoração e observabilidade, mas é perigoso para fins de throughput e você potencialmente derrubar o teu back-end de observabilidade, né? Imagina que você está lidando com um microserviço, uma API, que ela é invocada aí na sua escala de centenas de milhares de invocações por segundo, né? Isso tudo, se você criar um sample para cada transação, tudo isso aí vai mandar lá para o back-end de observabilidade. Aí você tem duas estratégias. Ou você realmente ou você pode controlar esse freio aí já no código. Foi o que eu fiz aqui, ó. Nesse sampler que eu estou usando aqui, que eu chamei de always sample, né? É esse 1 para 1. Mas tem outros que a gente chama de samplers, que eles fazem, não, ele vai coletar 70% das transações, os outros 30%, aleatoriamente, ele vai descartar, né? No que isso é importante? Porque, primeiro, diminui a frequência dos dados que estão sendo enviados e você não bombardeia tanto o back-end. Agora, em compensação, você não vai ter uma garantia de previsibilidade do que realmente está acontecendo. Então, normalmente, quando você está implementando uma estratégia de observabilidade e instrumentação de telemetria, é importante que você pense isso bem. Não tem fórmula mágica, tá, pessoal? Não adianta me perguntar aí depois nas perguntas que falar, Ricardo, qual que eu uso? Não sei, bicho. Você vai usar o que melhor atende o teu cenário, né? Então,
Só fica esperto com isso. E aí repara que quando você só tem a gente chama isso aqui de spam, tá vendo aqui, ó, para essa transação, teve esse barra hello, é o que a gente chama de spam, raiz, né, é o primeiro, é o que demarca o início da tua transação, e só tem ele, né. Pô, Ricardo, mas em que parte a gente criou, escreveu isso aqui? Isso aqui foi criado bem aqui, ó, pessoal, depois que eu registrei aqui o Tracer Provider, é porque essa parte eu não mostrei, de propósito. Tá vendo que tem uma linha a mais aqui agora, tá vendo, ó? Desse router aqui que eu criei, eu estou chamando aqui essa função, deixa eu fazer assim que aí o ponteiro não fica na frente. Eu estou usando essa função use, né? E aí eu estou usando aqui, eu registrando um middleware. Middleware é uma coisa que é uma forma de você interceptar invocações dentro do mundo Go. Provavelmente o Jeff já explicou isso, ou alguém vai explicar lá na frente, né? E esse middleware, ele que está fazendo essa decoração da invocação e já colocando aqui esse vamos chamar assim, esse spam, raiz, né, o original, o inicial, tá. Isso aqui, como é que você lê isso aqui, ó? Significa dizer que não só essa transação demorou 58 microsegundos, mas isso aqui é tudo o que aconteceu da transação. Então, repara que para uma arquitetura e uma iniciativa de real observabilidade, isso aqui não é suficiente, né? A única coisa que eu posso aqui, como operador de back-end, como SRE, como profissional de DevOps, a única coisa que eu consigo ler aqui dessa informação é que, ok, tiveram 5 execuções da transação e aqui foi a latência média, né? A distribuição da latência, a, a taxa de falhas e qual está sendo o throughput, né, que é mais ou menos 30 transações por minuto. Né? Mas eu não consigo ver nada aqui sobre como é que o código executou. Né? E é aí que entra a parte da instrumentação, né, que a gente chama. Lembra que eu expliquei que a instrumentação é a black box, aquela toda mágica, né, que instala o agente? E o outro tipo é o que a gente chama de instrumentação white box. Né? White box é porque você está abrindo ali a caixa de Pandora e está efetivamente expressando como que o código vai mostrar para o mundo como é que ele foi executado. Tá? Então, olha só, vamos lá. Vamos criar agora vamos expressar melhor essa transação para o back-end de observabilidade, tá? Então eu vou parar aqui o código de novo, tá? Mais uma vez. E aí eu vou pegar aqui uma terceira versão do código, né? Repara que nessa versão que a gente está usando aqui agora, eu registro aqui a função hello, tá? Essa aqui é a função hello, como eu mostrei antes. Nessa versão ele só está criando aqui uma resposta, printando aqui no console, e a resposta seta algumas informações, né? Baseado nesse struct aqui que eu criei. Eu vou pegar aqui uma outra versão, essa nova, que ela é uma evolução dessa versão existente. A mesma coisa, tá vendo aqui, ó? Estou criando os headers, isso aqui é como eu faço, como eu crio o label, a gente chama de label em OpenTelemetry, crio o label no meu serviço, né? Os parâmetros lá que eu estou criando o meu exporter, né? Registrando o tracer provider. Só que aqui, ó, eu estou fazendo uma coisa nova aqui agora. Ó. A partir desse pacote hotel, né? Eu estou criando o que a gente chama de tracer, né? Ah, Ricardo, o que é isso? Quando você quiser explicitamente no seu código criar um spam, né? Seja ele um spam raiz ou um spam filho, né? Filho de um raiz, né? Que é o que a gente vai fazer agora. Você tem que criar um tracer, né? Você pode criar quantos tracers você quiser, tá? Nesse caso aqui, eu criei um tracer e eu estou armazenando aqui nessa variável que ela é global aqui, ó. Tá? Por quê? Ah, porque eu quero poder utilizar esse tracer de todas as funções desse código, tá? E aí, onde que eu estou utilizando esse tracer? Olha só o que eu estou fazendo aqui agora, pessoal. Aqui na implementação do handle, lá da função hello, repara que agora eu estou pegando o contexto, né, que veio aqui agora do request HTTP, tá? E aí, olha só, a partir do tracer, eu estou criando aqui, ó, start, eu dei um nome para esse spam, e aí eu estou armazenando essa variável aqui, build response. E ele te devolve também o contexto atualizado. Significa que nesse contexto aqui que voltou, né, você passou o original e vem aqui um atualizado. Nesse contexto novo, já tem a informação desse novo trace, desse novo spam, entendeu? E aí eu faço lá o que o código fazia, que é criar a resposta, e aí eu estou simplesmente dizendo o seguinte, ó, nesse ponto aqui, esse spam acabou, tá? E aí, eu também estou criando aqui, programaticamente, um outro spam mais para fins de get-get, tá? Que é o quê? Eu estou criando a partir do trace, eu chamei aqui de MySpam, né?
esse mais span, eu estou colocando essa variável. Aí eu estou meio que entre o verificar se a resposta é válida e printar ali no console, aí eu faço aqui a, a finalização daquele spam. Para quê? Como é que você, para que você faz esse tipo de coisa aqui no código, né? Se você quer saber, por exemplo, quanto tempo o código está levando para ele executar a função isValid e quanto tempo ele está levando para gerar um log, né? Você pode decorar ele com um spam. Né? Então vamos ver, por exemplo, quanto tempo leva para o Go executar isso aqui. Agora que já tem esse código funcionando. Então eu vou salvar aqui, vou abrir aqui o terminal, vou executar aqui o. Opa, não. Eu vou executar aqui o run locally de novo, né? O código que está executando, normal, bem rápido. E aí, se eu voltar aqui agora, aqui no back-end de observabilidade, pessoal, se eu filtrar aqui pelos últimos, deixa eu diminuir isso aqui, ao invés dos últimos 15 minutos, os últimos 2 minutos. Então, nos últimos 2 minutos, não tem nada aqui, ó. Pode ver que não aconteceu nada, porque eu estou falando esse tempo todo aqui, né? Por isso que ele não está mostrando nada. Então, eu vou chegar aqui, ó, e eu vou executar essa nova versão da API 3 vezes. Ó, 1, 2, 3. Então, invoquei o endpoint HTTP 3 vezes. Se eu voltar aqui para o back-end de observabilidade e der um refresh aqui, ó, já chegou coisa aqui, ó. Eu imagino que esse pico aqui foi as 3 invocações dos últimos 2 minutos. Então, vamos ver aqui se tem 3. Ó, pode ver que tem 3 bonitinho aqui, ó. Só que agora, pessoal, olha só, cada um desses samples aqui, ó, ele já está um pouco mais elaborado. Ele já está aqui, pô, legal, tem um span raiz aqui, que é o hello, que foi o resultado daquele middleware que a gente registrou. Então, vamos dizer assim, o raiz foi criado de forma automática, né? É porque é o topo da invocação. Agora, a partir daquele raiz, né, teve aqui um span que a gente chama de span filho, né, que é o build response. Só lembrando aqui, se a gente olhar aqui para o código, repara que isso aqui é exatamente o que o código está fazendo. Ó. A partir do raiz, que é o hello, que é esse cara aqui, foi criado um span chamado build response, né, que é esse cara aqui. E aí esse build response ele acabou aqui, e aí depois dele foi criado um outro span, que é o mais span, né? E é aqui que a gente vai fazer a verificação de, poxa, quanto tempo está levando chamar a função isValid e printar? Então vamos ver isso aqui? Então, repara que da chamada da API, que levou, nessa aqui, por exemplo, né, que levou 85 microsegundos, desses 85 microsegundos, 14 microsegundos foi chamar a função chamar a função isValid, né, e printar no console. Então agora você está efetivamente tornando o teu código observável. Gente, é daí que vem essa palavra observabilidade. Observabilidade você não adquire simplesmente instalando o agentezinho ou plotando lá um monte de gráfico e métrica lá sobre o uso de CPU. Isso não é observabilidade, isso aí é monitoração, tá? Observabilidade é você ser capaz de olhar para um back-end como esse aqui, seja ele da Elastic ou qualquer outro, e conseguir efetivamente olhar o que o código está fazendo e, a partir daí, ser capaz de responder questões do tipo: onde que foi o meu gargalo? Onde que teve indisponibilidade? Onde que o código está falhando? Esse tipo de pergunta só é possível de responder quando você torna o teu código observável, tá? Métrica é legal, mas métrica não te responde o que está acontecendo, tá? No passado, como é que a gente fazia esse tipo de coisa assim? O throughput está diminuindo. Aí o que a gente deduzia? Não, então vamos ver lá a métrica de uso de CPU. Eu estou vendo aqui que o uso de CPU aumentou. Ok. Então você pode correlacionar esses dois eventos e falar: o aumento de CPU tem a ver com a degradação do microserviço, mas isso é uma suposição. Você não pode falar isso com certeza. Agora você pode falar com certeza, porque você está sabendo exatamente onde que parte do teu código está pegando, o que está causando o aumento de CPU, tá bom? Bom, e outra coisa que é bem legal também é o uso, deixa eu parar aqui a execução dessa versão. Outra coisa que é bem bacana aqui também é que você pode, além de decorar no nível de trace, para cada trace você pode colocar informações extras, tá? Então, olha, por exemplo, o que eu vou fazer aqui nesse span. Nesse span, você pode criar aqui, ó, eu chamei ele de mais span, né? Você pode colocar atributos, né? Então, aqui, por exemplo, você pode chamar esse pacote attribute, e aí você pode criar aqui uma chave, né? Aí você pode chamar essa chave aqui, sei lá, de... bem simples, minha chave, certo?
E aí, a partir dessa minha chave, você vai setar o valor dela, que é uma string chamada meu valor, certo? Então aqui, ó, não só eu criei um span que delimita a execução do meu código, mas eu estou decorando, colocando informações a mais. Muitas das vezes, pessoal, essas informações a mais, elas ajudam quem está lá no back-end, o pessoal de SRE, o pessoal de DevOps, o pessoal de operação, a entender melhor em qual circunstância, o contexto da execução do teu código. Então, se eu executar essa versão nova do código aqui, ó, você run locally, né? E aí eu posso, vamos ver o refresh lá, teoricamente não tem mais nada nos últimos 2 minutos. Vamos executar o código mais uma vez aqui, ó. Pá, chamei. E vamos esperar aquele trace chegar aqui no back-end. Então vai ter que ter um picozinho aqui no throughput. Opa, chegou. Então, nessa versão nova aqui, ó, que é esse o novo trace, se você clica aqui no MySpan, repara que a gente colocou esse atributo novo no MySpan, né? Se você clica nele aqui, ó, e vem aqui nessa guia metadata, olha só que bacana. Você vai ter que, opa, a gente chama de labels, atributos, labels. O projeto do OpenTelemetry tem umas mudanças de nomenclatura aí, mas aqui a gente chama de labels, né? Repara que eu criei aqui, ó, minha chave, cujo valor é meu valor, né? Então repara que o poder disso aqui, por exemplo, se você quiser, por exemplo, eu chamei aqui um banco de dados, ou conectei aqui no Redis, e aí você pode colocar informação de metadados aqui do banco de dados ou do Redis que vai ajudar, né, o pessoal de operação a entender, poxa, legal, eu vi que tem um aumento aqui de latência, mas por quê? Não, o cara mandou esse parâmetro aqui que, né, causa isso aqui por conta do comportamento do banco de dados. Coisas do tipo, eu estou elocubrando aqui, mas é só para dar um exemplo, tá? Então isso aqui é uma forma de você decorar o spam, é uma coisa que ajuda bastante. De novo, o seu objetivo como instrumentador, né, é dar maior quantidade de insumos possíveis para quem tiver, o pessoal de operação que estiver olhando para a transação, tá? Uma coisa também que o projeto do OpenTelemetry te ajuda a fazer, e é por isso que eu trouxe uma outra versão do código aqui, ó, métricas. Então você pode programaticamente criar suas próprias métricas, né? E então é bem legal isso aqui. Então eu vou pegar uma outra versão aqui do código, vou substituir aqui, ó. Deixa eu fazer assim. Repara aqui, ó. Repara que depois que eu crio aqui meu tracer, eu já faço o start da API, né? Nessa nova versão do código, eu já vou fazer um negócio diferente aqui, ó. Depois que eu criar o tracer, eu vou fazer o que a gente chama de setup do metrics. Da mesma forma que você criou um exporter para os traces, né, ou para a rastreabilidade, você também tem que criar um exporter que não é o mesmo do tracer para as métricas, tá? É isso que eu estou fazendo aqui, tá? A abordagem é semelhante, vai mudar só algumas nuancezinhas. Por exemplo, repara que para criar o exporter, eu chamei lá, agora é um novo pacote, é o TLP Metric gRPC. E aí eu passo lá o contexto, os parâmetros lá, que é o que eu já expliquei antes, que é para personalizar como é que vai ser a comunicação com o back-end, né? E aí eu estou fazendo a verificação, poxa, criou mesmo? Criou. Se não criou, já para aqui, né? Só que, diferente dos tracers, né? É aqui que eu acho que uma característica que é interessante das métricas, né? Você tem que criar no mundo OpenTelemetry, em especial no mundo Go OpenTelemetry, o que a gente chama de pusher, né? O que é o pusher? Pensa nele como se fosse uma rotina Go, um Go routine, que vai ficar rodando em background e que vai ficar periodicamente mandando o acumulado das métricas para o back-end, né? Com que frequência? Na frequência que você especificar aqui, ó. Você pode colocar o período de coleta. No caso aqui, eu configurei para ele coletar a cada 5 segundos. Coletar e mandar, né? Repara que ele também vai estar fazendo uso daqueles controles lá de buffer, né? Que você pode configurar da mesma forma que você faria com o tracer. Então você pode configurar o throughput também de em quanto tempo ele vai fazer esse flush das métricas para o back-end, né? E aí, finalmente, da mesma forma como você fez aqui para o Tracer, né, que você registrou aqui, ó, seta globalmente o Tracer Provider, você também tem que setar aqui globalmente o teu Meter Provider, né? Então, é isso que eu estou fazendo aqui agora. Até então, isso aqui só é o apanhado, né, para o teu código começar a ser capaz de mandar métricas. Não tem métrica nenhuma aqui agora definida. Ele só é agora capaz de mandar essas métricas. Então, eu vou colocar aqui um exemplo de métrica bem simples.
né, eu vou colocar aqui agora, e aí vocês vão entender como é que isso aqui funciona. Então, ó, repara que depois que eu criei e setei o meu Matter Provider, né, eu criei aqui, lembra que eu, aqui no Tracers, eu criei um tracer personalizado para que eu possa ser capaz de programaticamente criar os meus próprios spans, né? Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, né? Criei meu pusher, setei o meu meter provider, agora eu estou criando aqui um meter, né? Para que eu faço isso? Porque aí eu posso, né? Eu estou criando aqui aqui eu estou criando uma métrica, eu estou criando aqui uma métrica a partir daquele meter, né? Eu estou criando uma métrica que vai ser um inteiro, é um contador. Eu estou criando um contador. O que é legal do OpenTelemetry, pessoal, é que se você me perguntar, Ricardo, onde que esse contador vai ser armazenado? Sim, vai ter um buffer dele local na tua aplicação, que é onde está saindo, mas ele, na verdade, ele tem uma versão dele stateful lá no back-end. Então ele vai começar a viver, ele é armazenado no back-end, mas ele é atualizado pela tua aplicação. Mas ele é stateful, né? Então ele vai criando um stream, né, de todas as versões do contador. Então olha só que bacana. Eu vou executar essa última versão aqui. Essa é a última, tá, pessoal? Aí a gente fecha aqui para a gente ver se tem pergunta e tal. Mas só para vocês verem o poder do OpenTelemetry para métricas também. Isso aqui é uma coisa que é interessante. Então, eu vou sair agora dessa visualização aqui do APM, eu vou chegar lá na aba Discover, do Elastic, eu vou mudar aqui meu pattern para esse cara aqui, e repara aqui que não teve nada nos últimos 2 minutos, né? Então, eu vou chamar a minha API, Ctrl R, Command R, Command R. Chamei 3 vezes, tá? Então, tem 3 invocações aqui, ó. Daqui um tempinho, a gente tem que começar a ver, eu vou ficar clicando aqui no refresh, a gente tem que começar a ver coisas chegando aqui, tá? Então eu vou clicar aqui no refresh. Ô, Isso Ricardão, aqui... Oi, pode falar. milhões de desculpas. Nosso tempo Imagina, que isso? estourou demais. Mas aqui, que legal, cara, que fantástico isso aí. Tá lá no GitHub já? Já tá. Já tá Nota lá no muito GitHub. simples ali, você viu a leitura, a forma de fazer e bater, ficou muito tranquilo, hein? A Uhum. instrumentação com Elastic ficou muito boa, a lib deles, o SDK ficou muito bom, hein? E na verdade esse SDK é do OpenTelemetry, não é nem do Elastic, É né? o OpenTelemetry, isso. O Isso, Nossa, ficou muito bom, cara. isso Muito aí. bom, muito fantástico.